Olá, ouvintes! O Brasil é frequentemente retratado como um dos países mais desiguais do mundo e, infelizmente, essa é uma história verdadeira. Mas, e se eu te dissesse que, nas primeiras décadas do século XXI, o Brasil viveu um dos processos de redução de desigualdade mais rápidos e significativos do planeta? É sobre essa jornada fascinante, cheia de avanços, descobertas e lições, que vamos conversar hoje, guiados pelas pesquisas de um dos maiores especialistas no tema, o economista Marcelo Neri, autor do fundamental Desigualdade no Brasil. Seu trabalho vai muito além dos números frios. Ele nos mostra o rosto por trás das estatísticas. E o primeiro grande achado é este. Entre 2001 e 2015, o índice de Gini, a régua que mede a desigualdade, onde 0 é a igualdade perfeita e 1 é a desigualdade máxima, caiu de forma consistente. Algo inédito na nossa história. Mas o que fez essa curva finalmente se mover? Marcelo Neri identifica não um, mas 3 motores principais que impulsionaram essa mudança. O primeiro, e talvez mais poderoso, foi a expansão educacional. Mais brasileiros, especialmente os mais pobres, tiveram acesso à escola e conseguiram completar ciclos fundamentais. Isso criou uma onda de mobilidade. Pais com ensino fundamental passaram a ter filhos com ensino médio. Isso aumentou a renda do trabalho e começou a quebrar um ciclo perverso. O segundo motor foi o mercado de trabalho. O período de crescimento econômico, combinado com a formalização e a valorização real do salário mínimo, que, para quem não sabe, é um piso de renda para milhões de brasileiros, fez com que a renda do trabalho na base da pirâmide subisse mais rápido do que no topo. E o terceiro motor, não menos importante, foi a rede de proteção social e as políticas de transferência de renda. E aqui, o programa Bolsa Família é o grande protagonista das pesquisas de Neri. O que o economista mostra é que o programa teve um impacto duplo. Primeiro, aliviou a pobreza extrema de forma imediata. Segundo, e mais surpreendente, ele funcionou como um imã para outros serviços públicos. As famílias que recebiam o benefício eram justamente as que mais precisavam de saúde e educação. O programa, com suas condicionalidades, criou um efeito porta de entrada, integrando essa população ao Estado. Mais do que assistencialismo, foi uma poderosa ferramenta de inclusão cidadã. No final desta primeira parte, fica a imagem de um país que descobriu, na prática, a fórmula para se tornar menos desigual. Educação, mais trabalho, mais política social focalizada. Uma combinação que parecia estar funcionando. Mas será que essa trajetória era sustentável? Quais os novos desafios que surgiram? E por que, a partir de meados da década de 2010, esse ritmo desacelerou ou até estagnou? Foi um período de otimismo com os 3 motores: educação, trabalho e transferência de renda, funcionando em conjunto. Mas a análise de Marcelo Neri não para aí. Ela é justamente valiosa porque também aponta os limites desse modelo e os novos e complexos desafios que surgiram no horizonte. É como se tivéssemos subido uma grande colina, só para avistar uma cordilheira ainda mais imponente pela frente. O primeiro limite tem a ver com a educação. Sim, ela foi um motor, mas um motor que começou a perder força. A expansão do acesso ao ensino básico e médio se esgotou. O novo gargalo passou a ser a qualidade do ensino. E um abismo ainda maior se abriu no acesso ao ensino superior. Enquanto os mais ricos praticamente universalizaram o diploma universitário para seus jovens, essa porta ainda está fechada para a grande maioria dos pobres. Sem atacar essa barreira, a mobilidade social fica travada. O segundo grande desafio é a precariedade do mercado de trabalho. A valorização do salário mínimo e a formalização tiveram seu teto. Crises econômicas como a de 2014 a 2016 e mudanças na estrutura do trabalho, com mais informalidade, subemprego e plataformas digitais sem proteção, fragilizaram esse pilar. A renda do trabalho, que antes subia, estagnou. E aqui, Marcelo Neri introduz um conceito crucial: a pobreza multidimensional. A desigualdade não é só sobre dinheiro no bolso no fim do mês, é sobre acesso a serviços públicos de qualidade. É sobre moradia digna, saneamento básico, transporte eficiente e segurança. O que as pesquisas mostram é que mesmo com a melhora na renda, os mais pobres continuam presos em territórios desprovidos desses bens fundamentais. A desigualdade de oportunidades e de qualidade de vida persiste de forma brutal. E isso nos leva ao ponto talvez mais contundente do livro: a necessidade de um novo ciclo de políticas públicas. Neri argumenta que os instrumentos que nos levaram até aqui são necessários,
necessários, mas não são mais suficientes. Precisamos de um salto de qualidade na educação pública, com foco em resultados de aprendizagem. Precisamos de uma reforma tributária que seja realmente progressiva. Hoje, no Brasil, quem paga proporcionalmente mais impostos são os pobres e a classe média, que sejam realmente progressivas. Porque a triste ironia que Nery expõe com números é esta. Hoje, no Brasil, quem paga proporcionalmente mais impostos são os pobres e a classe média trabalhadora, não os mais ricos. Isso acontece por um detalhe perverso do nosso sistema tributário. Ele é pesado no consumo e leve na renda e no patrimônio. Vou explicar. O imposto sobre um produto básico, como o arroz, o sabão em pó ou o gás de cozinha, é o mesmo para todos, rico ou pobre. Só que para uma família de baixa renda, esse imposto consome uma fatia gigante do seu salário mínimo. Para um milionário, é uma gota num oceano. É um sistema que punha quem tem menos. Enquanto isso, as grandes fortunas, heranças e lucros distribuídos são taxados de forma muito branda quando são taxados. O resultado? O peso do Estado, em vez de atuar como um nivelador, como uma ferramenta de justiça social, acaba por apertar ainda mais quem já está na base da pirâmide e poupar quem está no topo. Nery nos mostra que corrigir essa distorção não é uma questão ideológica, é uma condição matemática para qualquer redução sustentável da desigualdade. Mas o diagnóstico vai além da economia pura. Ele entra no território mais sensível, o da desigualdade de oportunidades e de futuro. Aqui o conceito de pobreza multidimensional se torna central. Não basta ter um pouco mais de renda no bolso se você continua morando longe do trabalho, gastando horas num transporte caótico, se sua água não é tratada, se seu filho estuda numa escola sem infraestrutura e se a violência cerceia seu direito de ir e vir. A desigualdade brasileira é geográfica, é racial, é de gênero. Ela se acumula e se multiplica. Marcelo Nery, em suas pesquisas, conseguiu mapear como essas diferentes dimensões se sobrepõem. Ser negro, morador da periferia de uma grande cidade, é estar no epicentro de múltiplas privações. A renda pode até ter melhorado um pouco, mas o acesso a bens públicos essenciais e a dignidade plena continua sendo um privilégio distante. E é por isso que ele defende que o próximo passo não pode ser apenas mais do mesmo. É preciso uma inflexão estratégica. Precisamos de políticas públicas que sejam 1. Territorialmente inteligentes, concentrar investimentos em infraestrutura, segurança, cultura e empreendedorismo nos bairros e regiões mais vulneráveis, levar o estado de qualidade para onde ele nunca esteve de verdade. 2. Focadas no longo prazo, ir além da transferência de renda de hoje e garantir a formação de capital humano de amanhã. Isso significa creche em tempo integral, escola em tempo integral, ensino técnico de ponta e políticas robustas de primeira infância, porque a desigualdade começa a ser definida antes mesmo da criança nascer. 3. Guiadas por evidências. Nery é um defensor ferrenho de usar dados, métricas e avaliações rigorosas para saber o que funciona. É preciso medir o impacto real de cada política, abandonar o que é ineficaz e escalar o que traz resultados. Governar com ciência, e não apenas com intuição ou vontade política. A conclusão que fica, após percorrer a análise de Marcelo Nery, é poderosa e, ao mesmo tempo, desafiante. O livro Desigualdade no Brasil é a prova de que não estamos condenados a ser para sempre um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos o conhecimento, identificamos os motores e mapeamos os obstáculos. A queda histórica da desigualdade nas primeiras décadas do século XXI nos deixa um legado inegável. Mudar é possível, mas também nos deixa um alerta solene. O progresso não é irreversível. Ele pode estagnar, pode retroceder, se abandonarmos o esforço contínuo e a inovação nas políticas públicas. Portanto, a pergunta que o livro deixa para cada um de nós, como cidadãos, não é técnica, mas é profundamente política e ética. Que tipo de país queremos construir? Um que perpetua os privilégios de poucos às custas do sacrifício de muitos? Ou um que decide, finalmente, colocar sua imensa riqueza e criatividade a serviço da construção de uma sociedade onde oportunidades, dignidade e bem-estar sejam de fato um direito de todos e não um privilégio de alguns? A desigualdade, no fim das contas, não é um dado da natureza, é o reflexo das nossas escolhas coletivas.
E o trabalho de Marcelo Neri nos oferece justamente o que precisamos para fazer escolhas melhores: clareza, dados e a consciência de que o futuro ainda está por ser. E assim chegamos ao fim da nossa análise sobre a desigualdade no Brasil, guiada pelas pesquisas fundamentais de Marcelo Neri. O caminho que percorremos hoje nos mostra algo crucial. A desigualdade não é um destino inevitável. Nas primeiras décadas deste século, nós brasileiros provamos que é possível mudar. Educação, trabalho digno e políticas sociais bem desenhadas fizeram a nossa pirâmide social começar, lentamente, a se tornar menos íngreme. Mas a lição mais importante talvez seja esta: o progresso é uma conquista frágil. Ele exige manutenção constante e, acima de tudo, a coragem de enfrentar novos desafios. A qualidade da educação, um sistema tributário justo e o acesso universal a serviços públicos de excelência são os novos patamares que precisamos alcançar. A obra de Marcelo Neri não nos deixa desanimar. Pelo contrário, ela é um mapa e um convite à ação. Um mapa que diagnostica com precisão os obstáculos e um convite para que nós, como sociedade, façamos escolhas mais justas e inteligentes, porque, no fundo, a desigualdade que ainda marca o Brasil é o reflexo de escolhas passadas. E isso significa que um futuro mais equilibrado está, sim, em nossas mãos. Cabe a nós exigir e construir políticas públicas que não apenas aliviem a pobreza, mas que quebrem os ciclos de privilégio e garantam oportunidades reais para todos. A música ganha um leve tom de encerramento, mas mantém o tom esperançoso. Se este conteúdo fez você refletir, se trouxe uma nova perspectiva, deixe seu like. Isso ajuda nosso canal a crescer e a levar análises importantes para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Temos muito mais pela frente: debates econômicos, análises sociais e conversas essenciais para entender o Brasil. Compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por um país mais justo. A conversa precisa continuar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.